Muito bem, Brasil, já estamos de volta com você. A mensagem da Palavra de Deus tem sido uma bênção na minha vida e, naturalmente, também na sua vida. Mas hoje eu quero compartilhar um texto com você. Está registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, verso 12 ao versículo 15, que está escrito assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Até o verso de número 15, nós temos lido a palavra de Deus. E com essa leitura eu tenho um tema. Você está preparado? Esse tema, Pedro está falando da volta de Cristo. Agora, Jesus, ele vai voltar para vir buscar o seu povo. E a pergunta que não quer calar é esta: você está preparado? Eu estou preparado? Estamos preparados para o retorno do Senhor? Para a volta de Cristo? Raras são as vezes que ouvimos a mensagem sobre o retorno de Jesus, por ser um assunto muito difícil e complexo. Mas analisando alguns fatos sobre os últimos acontecimentos, que está em toda e qualquer tipo de mídia, e qualquer pessoa pode acessar e ver e verificar, a volta de Jesus está próxima e precisamos estar preparados, pois ele vem buscar um povo santo, um povo separado, um povo preparado para o grande dia da sua parousia. E você e nós, como estamos? Estamos preparados? Em primeiro lugar, como será a volta de Jesus? A Bíblia vai nos ensinar que ela será repentina, gloriosa e vitoriosa. Repentina porque a Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus cortará os céus de norte a sul, de leste a oeste, e todos os santos verão o Rei. Gloriosa, pois a sua vinda será pessoal, visível e pública. Jesus aparecerá no céu, com poder e grande glória, acompanhado de seus anjos em um som muito forte de trombeta. Vitoriosa, pois Jesus virá para arrebatar a igreja, e os eleitos de Deus serão chamados para entrarem nas bodas do Cordeiro. Para quem vai, será glorioso e poderoso, e uma tristeza imensa para quem ficar. Como será a volta de Jesus? Em segundo lugar, os sinais da volta de Jesus. Sinais proféticos apontam a preparação do cenário com relação ao retorno do Mestre. No livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 12, verso 4, a Bíblia dá um sinal. A Bíblia diz: o saber se multiplicará. Séculos da propulsão a jato, da cibernética, do computador, da internet, da engenharia genética e da tecnociência. Tudo isto são princípios, são sinais que nós estamos vendo a passos largos. Um segundo sinal que nós vamos ver está no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5. O engano religioso, ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, pentecostalismo, encruzciência se une ao místico. Tudo isso está acontecendo e Jesus falou que o engano religioso seria uma marca dos sinais dos últimos tempos. Em terceiro lugar, nós vamos ver no próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7,
convulsões naturais, sociais e políticas. Isso aí fala de quê? Fala de guerras, de fomes, epidemias, terremotos, né? Epidemias. Nós temos aí um que está nesse momento assolando o nosso país e o mundo inteiro através dessa doença. É cumprimento da Bíblia, é um sinal, precisamos estar atentos, é um sinal da volta de Cristo. Em quarto lugar, no próprio livro de Mateus 24, verso 12, multiplicação da iniquidade, sociedade hedonista, né, pansexualismo, imoralidade, despudor, pornografia, maldade, violência, tudo isso, que a multiplicação da iniquidade é um fato que fala do retorno de Jesus. Em quinto lugar, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 3, a Bíblia fala da apostasia, a deserção da fé, o abandono da sua crença, o descomprometimento, irracionalismo, secularismo, liberalismo, tudo isso junto faz com que as pessoas se afastem da presença de Deus. E em sexto lugar, nós temos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 também, o anticristo, a unificação política e religiosa do mundo, nova era, consciência cósmica, tudo isso está sendo planejado, ainda que ocultamente. Vez por outra a gente vê notícias, mas isso está acontecendo a passos largos de mundo afora por aí, tá bom? Precisamos estar atentos. Estamos preparados? Em terceiro lugar, você está preparado para a volta de Jesus? O Novo Testamento não enfatiza o momento específico do retorno de Cristo, mesmo porque ninguém sabe a data exata, mas dá grande ênfase no preparo para esse acontecimento. Em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus conta várias parábolas sobre a importância de estar preparado. Veja alguns passos fundamentais para se preparar e aguardar a volta do Mestre, a volta do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, arrependa-se de seus erros e confesse os seus pecados a Deus e abandone-os. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 28, versículo 3, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz também que Ele é Senhor para nos perdoar os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Segundo lugar, aceite que Jesus é o Messias e o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele foi enviado. Ele é o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Terceiro lugar, pela fé nos méritos do sacrifício de Cristo, em seu lugar, receba o dom da salvação. Deus irá declará-lo justo, irá te abençoar e você passará a ser um justo na presença de Deus, não pelos méritos da nossa crença em si, mas pelos méritos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, pelo poder do Espírito Santo, procure viver uma vida íntegra e marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Faça isso, né? Vamos fazer a obra, vamos fazer missões, vamos ganhar as almas para Cristo. Não temos tempo mais para brincadeiras. É tempo de ser usado pelo Espírito Santo. É tempo de viver uma vida íntegra. É tempo de nós realizarmos os propósitos de Deus. Em quinto lugar, fique alerta e mantenha contato diário com Deus. Jesus disse várias vezes, vigie e orai. Inclusive ele disse, olhai, vigiai e orai. São três coisas interessantes para o cristão. E em sexto lugar, se Cristo demorar, não desanime e nem perca a sua fé. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma bênção de Deus. E em sétimo lugar, viva na alegre expectativa do retorno de Cristo. Tenha consciência que Ele vai fazer essa bênção na sua vida. Nós estamos falando sobre o tema Você está preparado? Em primeiro lugar, nós falamos como será a volta de Jesus. Em segundo lugar, os sinais da volta de Jesus. Em terceiro lugar, você está preparado para a volta de Jesus? E em quarto lugar,
precisamos ser vigilantes. Isso está em Mateus 24, versículo 42. A Bíblia, na verdade, fala de várias coisas sobre a questão da vigilância, mas eu quero colocar apenas duas nesta mensagem. Primeira coisa, lombos cingidos, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 35, a parte A. Segundo os costumes antigos na Palestina, e as vestes dos homens eram longas e nas ocasiões em que se exigia pressa, elas dificultavam os movimentos. Assim, torna-se indispensável o uso de uma faixa em volta da cintura. Elias, o profeta, após o episódio do Carmelo, teve de correr sob forte chuva de lombos cingidos, que está lá em 1 Reis, capítulo de número 18 e versículo 46. No sentido espiritual, que nós temos que entender as coisas jogando para o sentido espiritual e atualizando no nosso momento, então, no sentido espiritual, lombos cingidos significam preparação para partir a qualquer momento. Quando do arrebatamento da igreja do Senhor, é necessário ter consciência da importância deste preparo. Pedro, ao exortar quanto à santidade, ordenou que tenhamos cingidos os lombos do entendimento e esperamos inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Precisamos ser vigilantes. Primeiro, lombos cingidos. E em segundo lugar, candeias acesas. É o que Jesus fala lá em Lucas 12, versículo 35. Candeias acesas. O Senhor Jesus evidenciou que, ao nos prepararmos para recebê-lo, devemos estar com a vida iluminada. Por isso, o crente é luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, a parte A, a Bíblia diz que o crente é luz e deve emiti-lo no seu testemunho até no seu corpo. A volta de Cristo dar-se-á no período das mais densas trevas espirituais que você nem imagina, e já isso nós já começamos a ver, nós já começamos a despontar para esse tipo de coisa. No tempo de engano religioso, em nome de Cristo, estima-se que há cerca de 20 mil religiões e seitas no mundo todo, e cada uma diz ser portadora da verdade. Época de muito ódio ao servo de Deus, ocasião de escândalos, traições e aborrecimentos entre os próprios crentes. Como a gente vê isso? Porque está registrado em Mateus 24, versículo 10. Manifestação de falsos profetas a todo momento. Época de esfriamento do amor, pela multiplicação da iniquidade. Jesus virá num período em que para o mundo será meia-noite. Diante disso, é indispensável estarmos sempre com as candeias acesas, isto é, com a vida, o testemunho e as obras em evidência, servindo a Deus, glorificando a Deus. As candeias acesas, ela fala de uma vida de vigilância, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de ganhador de alma. Eu quero concluir este assunto dizendo o seguinte: Jesus está voltando e a nossa responsabilidade não é tentar adivinhar o dia, mas é esperar sempre preparado para ele. É estar pronto para quando o noivo chegar e ser prudente e não como um louco despreparado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Bíblia. A vigilância que Deus nos pede hoje é para deixarmos Jesus mudar a nossa vida e nos convertermos verdadeiramente uma vida reta e justa diante da palavra de Deus. Jesus está à porta e diz aos que querem ouvir: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você para que Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te amamos e te agradecemos por esta palavra.
Senhor, prepara cada dia mais a minha vida, prepara cada dia mais o meu coração. Quero estar preparado para esse grande momento, Senhor. Jesus, nos enche do poder do Teu Espírito Santo. Eu também te apresento o meu ouvinte, que nessa hora, Senhor, prepara a vida do Teu filho, do Teu servo. Chama aqueles que hão de ser libertos e salvos. Opera um grande milagre. Faz a Tua vontade. Precisamos estar com os nossos lombos cingidos e nossas candeias acesas. Ó Deus amado, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.